Bem, hoje eu quero deixar aqui uma palavra cujo muitas pessoas têm passado por situações devastadoras em suas vidas, coisas que têm tirado o sono, têm tirado o sossego, provações, lutas e constantes problemas na saúde, na área financeira, na área familiar, e chega a ser a vida dessa pessoa às vezes chega a ser um buraco escuro, um buraco onde há serpentes e escorpiões, aonde só trazem a ela dor, só trazem a ela problemas, desgraças e pranto e desespero. E eu quero ler aqui o comecinho do Salmo 40, onde Davi ele inicia assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico em minha boca, um hino a Deus. E muitos verão e temerão, e confiarão no Senhor. E no versículo 4 vai dizendo que bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Sabe, eu quero enfatizar dois versículos aqui. Que é o primeiro, que ele diz que esperou com paciência no Senhor. Sabe, nós estamos passando por um período e a Bíblia Sagrada ela tem sido deixada de lado. Eu sempre tenho dito isso, que eles têm, a maioria dos pregadores e mestres e doutores da lei, doutores em divindades, como eles gostam de ser chamados, apóstolos, bispos, pastores, eles têm feito a própria Bíblia Sagrada para eles pregarem, a própria doutrina, o próprio ensinamento. Eles não têm mais se baseado na palavra de Deus. Isso é um fato, você sabe muito bem disso. Você que é uma das poucas pessoas que lê a Bíblia Sagrada deve saber disso. E você que não sabe disso é porque você está totalmente equivocado. A sua fé e a sua religiosidade está vazia. Você está, infelizmente, sendo enganado. Sabe, nós vemos pessoas, como eu disse, passando por situações que elas não conseguem aceitar. E nenhum de nós se sente bem passando por uma situação ruim, uma situação que nos causa pranto, que nos causa ansiedade, que nos causa preocupação, né? Ver as coisas, as nossas contas ficando por pagar, atrasando nossas prestações, e o credor vindo na porta e mandando carta e telefonemas e tudo mais, o nosso celeiro vazio, a situação, o alimento faltando. Todas essas coisas nos deixam, sem dúvida alguma,
à beira de um desespero, e muitas pessoas chegam a abandonar a fé. Elas chegam a pensar que Deus não está olhando para elas, que Deus não tem interesse nenhum na felicidade delas, que Jesus, ele morreu na cruz por todo mundo, menos por ela, e causa nessas pessoas pensamentos, sabe, pensamentos que são antibíblicos. Porque Jesus, ele se importa sim com a minha dor, se importa sim com a sua dor, ele morreu também por você. Ele fez todo aquele sacrifício, toda aquela dor, todo aquele flagelo, foi feito por causa de mim, foi feito também por causa de você que está me vendo e me ouvindo agora. E Davi, ele foi um homem que ele foi ungido a rei de Israel, ele ainda estava no curral das ovelhas. Ele ainda estava numa situação de desonra. Ainda estava numa situação que... O que ele fazia? Era cuidar das ovelhas de seu pai. Cuidar das ovelhas de Jessé. E as coisas foram caminhando em favor de Davi a partir do momento que ele... Primeiro ele foi levar alimento. Ele ia levar alimento ao povo. Daí a pouco precisou de uma pessoa que viesse tocar para o rei, para que acalmasse o coração daquele homem, de Saul. E depois ele matou aquele gigante. E quando ele começou a conquistar alguma coisa, foi que quando começaram a se levantar contra ele. Quando o povo dizia, Saul matou milhares, Davi matou milhões. Saul derrotou milhares, Davi derrotou milhões. E aquilo ali foi causando no coração de Saul uma inveja, foi causando nele uma revolta, uma ganância, a ponto de Davi ele passar vários anos sendo perseguido. Passou privações, não tinha liberdade. Era um homem que andava caminhando por cima dos ombros, sendo perseguido por seus inimigos do exército de Saul. Mas infelizmente não se ouve falar sobre isso. Como eu disse, esses homens que pregam, esses homens que são gananciosos, que querem usar da fé para enriquecer e para fazer a sua própria fama, eles fazem uma mutilação violenta na palavra de Deus, cujo eles não falam nem a história de Davi. Eles dizem que Davi era um rei, que Davi ele era um homem bem sucedido, que era rico, que era vencedor de muitas batalhas. E eles rasgam a Bíblia onde falam na época que ele era perseguido. E eles rasgam a página onde dizem que aquele homem era afrontado e era perseguido pela morte, pelos seus inimigos. No momento que ele era provado. E o que me deixa mais, às vezes, triste, muitas vezes irado, é porque tem pessoas passando problemas, passando provações, às vezes 6 meses, às vezes 8 meses, às vezes 1 ano, que não conseguem sorrir, não conseguem levantar as mãos e às vezes agradecer a Deus por uma vitória. Às vezes agradecem a Deus pela prova, agradecem a Deus às vezes até de uma forma hipócrita, porque às vezes agradece porque agradece pela vida, agradece pelos filhos que tem, agradece porque está de pé, porque Deus tem mantido ela de pé, sabe? Mas é um agradecimento que ele queria estar agradecendo por uma bênção, e tanto tempo que ele não recebe nada da parte do Senhor que seja
financeiro, ou que seja um emprego, ou que seja uma cura de um filho, ou de uma esposa, ou de um marido, a libertação de uma pessoa. E vemos pessoas ao ponto de desistir, vemos pessoas indignadas, pessoas iradas com Deus, ao ponto de dizer que vão abandonar a fé porque Deus não está olhando para elas. Ele abençoa A, B e C, mas a mim Ele não abençoa. De maneira que as pessoas estão vivendo enganadas, sem conhecer o real propósito que tem Deus na vida dessa pessoa. Deus, ele tem um propósito diferente na vida de cada um. Ele não trata os cristãos de uma maneira assim, pega todo mundo e pega esses 40 aqui, aqueles outros 50 lá, e cada um é tratado de forma igual ao outro. Pega a massa de 1000 pessoas e faz aquilo ali, a mesma coisa na vida de todo mundo. Mas não é dessa maneira. Cada um é tratado de forma diferente. Alguns têm uma facilidade maior de lidar com as consequências, de lidar com as coisas que vêm abater a nossa alma, e já outros não. Por isso é muito importante a gente dizer a verdade e não mutilar. Não mutilar as escrituras sagradas, porque assim nós, além de estarmos caminhando para o inferno, por estar pregando a mentira, por estarmos sendo mentirosos, e ainda estamos fazendo sofrer pessoas que não têm sabedoria, não têm entendimento, e a gente coloca na cabeça daquela pessoa que Deus é um Deus imediatista. Nós apresentamos a ela apenas versículos bíblicos que falam da bondade de Deus, apenas versículos que falam do agir de Deus, do poder que Deus tem para fazer, das coisas que Deus fez na vida de fulano, Beltrano, profeta fulano de tal, rei tal, mas não fala o real significado. Fala, José foi governador do Egito, foi abençoado, mas não fala o que José passou, o tempo que José teve que esperar. Sabe, pessoas que mutilam a palavra de Deus apenas para esvaziar os bolsos das pessoas que estão ouvindo e encher a conta bancária deles. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Davi, ele está dizendo aqui que esperou com paciência, e a chave da espera é a paciência. Paciência em quê? Paciência em esperar em um Deus que faz as coisas da forma que Ele quer. Em um Deus que não é submisso a ninguém. Ele não é submisso a mim, nem a você, nem ao Papa, nem ao presidente Barack Obama. Não, ele não é. Ele é soberano, ele faz aquilo que ele quer, da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. E cabe a nós esperarmos com paciência. Cabe a nós examinarmos as Escrituras para que nós venhamos entender um pouco a maneira que Deus trabalha. Que nós não venhamos ficar equivocados, sabe, ouvindo charlatões da fé. Homens e mulheres que têm apenas o interesse no seu dízimo, na sua oferta, que não querem nem saber se você está passando necessidade, não querem nem saber se você está passando por algum problema. Eles colocam a mão na sua cabeça e oram por você e vai em paz em nome de Jesus, e não movem uma palha para resolver o problema da sua carne, o problema do seu estômago, o problema da saúde do seu filho, da sua filha, do seu marido, cujo não pedem nenhuma receita para comprar um remédio para você que está enfermo.
Sabe, o apóstolo Tiago, ele disse que a fé sem as obras, ela é uma fé morta. Que de nada adianta uma pessoa bater nas suas costas e falar: eu vou orar por ti, em nome de Jesus, vai em paz, a vitória é sua, e não fazer nada por você. Assim tá cheio de pastor desse jeito. Que se você ficar 2 meses sem dar seu dízimo, ele já te chama na regulagem. Sabe, falsos mestres, falsos pastores, cujo entendimento é totalmente equivocado. Porque diz o apóstolo Paulo que o dom de profetizar é o dom mais... é o melhor, é o dom que tem mais, vamos dizer, moral. O dom que tem mais aprovação, o dom que é mais do que todos os dons. É o dom de profetizar. Mas o que significa profeta? Profeta é aquele que revela ao povo a vontade de Deus. Profeta é aquele que traz ao povo, ao coração do povo, a vontade do Senhor. Esse é o significado de profeta. Não é aquele que fica com adivinhações, com heresias dentro da igreja, colocando a mão na cabeça do povo: eis que isso, eis que aquilo, eis que estou te dando isso. Isso é papo furado. Você está entendendo? Há profecias, sim, da parte do Senhor, promessas, aonde o Senhor diz que vai fazer e ele faz. E ele usa o profeta, ele usa a irmãzinha que não tem dom de profetizar, ele usa o irmãozinho acolá que está lá no canto da igreja, que apenas ora de vez em quando, ou louva um hino hoje, outro daqui um mês. Ele usa também aquele que não tem dom de falar em línguas estranhas, aquele que não tem dom de profetizar, ele não tem, nem dom foi dado a ele ainda. Deus ele usa. Não quer dizer justamente aquele que profetiza ele é profeta, porque o significado de profeta é aquele que traz ao povo a vontade de Deus, ensina ao povo o que Deus quer que o povo aprenda. E nós vemos pessoas assim, totalmente enganadas, totalmente equivocadas, e são ensinadas e são incitadas a buscar de Deus algo que não é a hora de Deus, e ela está insistindo, e ela chega no culto totalmente, sabe, totalmente arrasada, totalmente ao ponto de desistir da vida e da fé por causa da situação que ela está passando, sabe, com lágrimas nos olhos e com os olhos inchados de tanto chorar. E ali ela escuta uma palavra de fé, uma campanha tal, uma campanha de restauração, uma campanha de milagre, uma campanha disso, uma campanha daquilo, o pregador tal está vindo aí, e aquele negócio todo, e aquela pessoa tem aquela fé dela estimulada, aquela fé motivada. Daí a pouco ela chega em casa e começa de novo, dia após o outro, as coisas do mesmo jeito. Homens irresponsáveis, talvez possa usar essa expressão, ou gananciosos, que não querem saber da verdade, querem saber apenas de ter um benefício com a palavra que eles estão pregando. E nós vemos pessoas totalmente arrasadas, decepcionadas com Deus, mas não com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, não com Jesus o Nazareno, mas com Deus que esses homens gananciosos criaram, um Deus imediatista, um Deus que eles dizem que tem que fazer, e é hoje, ele vai fazer. Não, não é assim. Davi ele está dizendo aqui que ele esperou com paciência, e ele estava num charco de lodo, aonde nós podemos classificar como um buraco escuro, aonde só tivesse aflições. Ele era perseguido pelos inimigos, ele era jurado de morte, ele recebia recados,
de homens que vinham atrás dele, exércitos que vinham atrás dele para matá-lo. E ele esperou com paciência. E orou ao Senhor. E esperou mais um pouco. E orou novamente. E a resposta não veio. E o milagre não veio. E daí ele esperou mais um pouco. E mais. E continuou esperando. E orou mais uma vez. E esperou mais. Ah, mas tanto tempo assim? O que é que nós vamos fazer? Se eu e você nós colocamos a nossa vida na mão de Deus, nós colocamos na mão dele as nossas vontades para que seja feita não as nossas, mas a dele. Qual é a saída que nós temos? Porque se nós formos tirar a nossa vida da vontade de Deus, das mãos de Deus, nós vamos ficar na pior, porque ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar sendo todo-poderoso, fazendo da maneira que ele quer, abençoando aqueles que tiveram o discernimento e a paciência. E no verso 4 diz assim: bem-aventurado o homem que espera no Senhor. E nós temos que ter essa verdade em nosso coração. Porque a palavra de Deus, o Senhor Jesus, em João 8,32, ele diz: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Ela vos libertará do vício, ela vos libertará de demônios, de opressões. Ela libertará também desses pensamentos equivocados a respeito de Deus. E ela libertará também da ansiedade. E ela libertará também das correntes que esses homens gananciosos colocam sobre mim, sobre você, com palavras mentirosas e heresias destruidoras que mexem com nossa emoção, que mexem com a nossa mente, mexem com o nosso intelecto, ao ponto de nós termos um Deus como um Deus que nos abandonou. Mas ele não nos abandonou. E jamais nos abandonará. A conexão entre eu e você, entre nós e Deus, ela depende de nós. Essa conexão, essa linha, esse cordão umbilical que liga a minha vida, a sua vida a Deus, ela depende de nós. Deus, ele não corta esse cordão. Somos nós que cortamos essa conexão dele. É nós que cortamos essa conexão a partir do momento que nós agimos de maneira que não bate com a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós venhamos entregar a nossa vida a Ele e deixar que Ele venha tratar as nossas feridas. Sabe? De nada adianta dizer a você: a vitória tá chegando. A prova tá grande, é porque a vitória também é grande. Não posso dizer isso a você. Quem sou eu para te falar isso? Quem sou eu para te dizer o tamanho da sua vitória? Porque a sua prova é grande, significa que a sua vitória vai ser grande? Eu já passei, por exemplo, por uma aprovação de 3 semanas e passei 3, 4 meses na alegria e na bonança. E também passei prova de 1 ano, entendeu? Que vinha um escape de 1 semana, 2, depois começava de novo a tribulação. Então nós não podemos basear o tamanho da prova é o tamanho da nossa vitória. Nós não podemos se basear nisso. Então as coisas devem ser colocadas no seu devido lugar, principalmente a nosso relacionamento com Deus.
nós darmos a Deus todo o poder sobre a nossa vida, toda a autoridade sobre a nossa vida, rejeitarmos os pensamentos que são de decepção, os pensamentos que vêm cochichar no nosso ouvido, quando o diabo vem e fala: olha, Deus não está te vendo não, Deus esqueceu de você. Não, Ele não esqueceu de você. Ele está vendo tudo que está passando na sua vida. Ele tem sustentado você desse jeito. Com todas as tribulações, Ele tem sustentado a sua fé. Jesus, Ele chegou para o apóstolo Pedro e disse: Satanás me pediu a tua alma para se landar contigo como trigo. Eu creio que Pedro, ele fez uma expressão assustadora, ficou assustado, pensou: mas eu sirvo a Ele, faço milagres em nome dEle, curo enfermos em nome dEle, expulso demônios em nome dEle, e Ele ainda vai deixar que o diabo venha se ir andar comigo? E ele diz: mas eu roguei por ti, para que não venha desfalecer a sua fé. Às vezes você passa aí, você para pensar agora. Quanto tempo você está passando pelo que você está passando e você não desistiu? Se você não desistiu, você pode ter certeza que não é por causa da sua força, não é por causa da sua perseverança sobre-humana, não é por causa que você tem os olhos bonitos, a cor do seu cabelo é melhor do que os outros. Não, não é por causa disso. Você pode ter certeza que Jesus, Ele está intercedendo, rogando por você, trazendo a você força, trazendo a você perseverança, colocando coisas no seu coração que te fazem ter esperança para a vitória. Porque o choro, ele não vai durar pelos séculos dos séculos dos séculos. Não vai. Virá um momento em que você vai sorrir. Virá um momento que vai ter um descanso para a sua alma aqui nessa terra ainda. Não estou falando da eternidade, embora Deus me chamou em 90% das minhas pregações para falar, para que nós venhamos olhar para o reino do céu, venhamos olhar para as coisas que são invisíveis. Mas eu estou falando daqui dessa terra agora, do nosso relacionamento com Deus e da nossa convivência aqui. Nós precisamos ter esse discernimento de que Deus, Ele está nos provando. Não adianta nós falarmos que não vamos conseguir, porque isso só vai dar força ao diabo para que ele venha nos oprimir. Nós devemos dizer como Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará em meu favor, e os meus olhos verão a Deus, verão a glória de Deus, verão as mãos de Deus agir sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a enfermidade que está alojada no meu lar, sobre o vício, sobre todo o mal que está fazendo com que eu venha chorar dia e noite. E Deus, Ele vai se levantar em seu favor. E que você venha orar. E que você venha suplicar a Ele. Que você venha rasgar o seu coração, pedir perdão pelas vezes que você blasfemou, pelas vezes que você murmurou, pelas vezes que você não teve paciência em esperar a vitória chegar, em esperar a provisão dEle. E que você venha tomar uma nova postura diante da soberania que há nesse Deus Todo-Poderoso. Que você venha se colocar diante da vontade dEle, diante da proteção dEle e diante da obra que Ele tem na sua vida.
E você verá as mãos de Deus socorrer a você. E você verá as coisas mudarem. E você verá que as coisas não vão continuar da mesma forma. Que virá outras situações difíceis. Mas virá com você mais preparado. Com você mais alicerçado. Olha, a palavra do Senhor, ela diz o seguinte: aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, eu os compararei a um homem que constrói a sua casa na rocha, aonde assopraram ventos e correram rios e a tempestade veio, mas aquela casa não caiu, ela não balançou, mas ela não caiu, porque ela permaneceu firme, porque ela foi alicerçada sobre uma rocha, e essa rocha, ela é Cristo, e sobre Cristo tem a verdade, sobre Cristo tem a vida, sobre Cristo vem o caminho, alicerçado sobre Cristo, a nossa casa, ela permanece de pé. Mas aquele que ouve, não as heresias, não as mentiradas desses homens que apenas pregam as coisas que são agradáveis à sua carne, não apenas esses homens que pregam as palavras que vêm massagear o nosso ego, como você tem ouvido e tenha massageado o seu ego, que Deus ele abençoa, cura, salva e liberta, tudo isso é verdade, mas ele requer comportamento, ele requer postura. De nada adianta a gente ficar maquiando um Deus que é justo, um Deus que é misericordioso, mas é justo, um Deus que é amor, mas é fogo consumidor também. E esses homens só pregam só o amor, só pregam a misericórdia e colocam um evangelho totalmente maquiado, cheio de luzes, de fogos de artifício, para que as pessoas venham ter um Deus totalmente antibíblico. Sabe, você que está vendo essa mensagem, acesse a nossa página. Você que está vendo aí no Facebook, eu estarei sempre postando mensagens aí. Nós temos mais de 8, 10 ou 12 mensagens que vêm edificar a sua fé, mensagens que são do trono de Deus, que Deus ele tem me inspirado. Eu tenho aprendido com homens de Deus. Eu tenho aprendido com homens de Deus baseado na Bíblia, examinando a Bíblia. Eu sou um homem que sou temente a Deus e tenho temor. E tenho medo de ficar pregando. Sabe, primeiro que nunca entrou no meu coração. Eu nunca tive vontade de ficar pregando palavras que as pessoas viessem ficar exaltadas e motivadas. Não. A motivação que tem no meu coração vem de Deus e é pregar o reino dos céus, pregar a renúncia da própria vida. Não que nós tenhamos que passar necessidades pelo século dos séculos, ficar aí tendo uma vida totalmente destituída das bênçãos de Deus, não. Nós temos necessidade das bênçãos de Deus. Nós precisamos das coisas que são terrenas, carro, casa, sabe, alimentação boa, a ausência de enfermidade da nossa casa, de tudo isso nós precisamos. Mas nós devemos buscar o conhecimento das Escrituras, buscar as coisas que são do céu. Porque o próprio Jesus ele disse: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós devemos ter o discernimento. Não fica apenas nesse vídeo. Acesse a nossa página no YouTube, Irmão Fabiano Rocha. Você vai acessar lá e vai entrar no nosso canal. No Facebook nós estamos sempre postando mensagem. Clica aí no OK aí, curta a nossa página, para que nós venhamos expandir esse ministério, para ganhar almas para Jesus. Sabe, não simplesmente ganhar vidas, mas salvar as vidas que estão dentro da igreja. Que nós estamos vendo pessoas dentro da igreja indo para o inferno.
Pessoas como você que está ouvindo esse vídeo, que às vezes está passando por problemas e não sabe por quê. Eu não sou o dono da verdade, nem sei te dizer o que passa no coração de Deus, mas um pouco. É igual eu estou te dizendo, paciência, esperar, ter fé. Ele está moldando o seu caráter. Ele está rogando por ti para que a sua fé não desfaleça. E a vitória virá. Pode ser agora. Daqui a meia hora você recebeu uma notícia. Pode ser daqui uma semana. Pode ser daqui 3 meses. Eu não posso te afirmar o dia. Não adianta eu vir falar, é hoje o dia da sua vitória. Não adianta. Eu fazer com que sua fé venha bombar no seu peito de fé e de esperança, e de repente não dá certo e eu ficar visto como um falso profeta, sabe? Não é a sua pouca fé, porque se você tivesse pouca fé, você não estava até hoje esperando. Deus, Ele está no controle da sua vida. Ele está no controle da situação que te envolve. E Ele tem nas suas mãos a sua vida e a da sua família. E você pode ter certeza que na hora certa, não cabe a mim, não cabe a você. Apenas louve, apenas clame e apenas vigie nas suas palavras. Faça a vontade dEle, que na hora certa vai vir na sua mão a sua vitória. Que Deus abençoe a sua vida. E que essa palavra venha verdadeiramente encher o seu coração de sabedoria e de esperança. E o importante, paciência. Espere na vontade de Deus. Espere que Ele vai agir. Fica na paz. Deus abençoe a sua vida.